Ninguém amou como Jesus, nem se entregou como Jesus. O sacrifício de Jesus foi completo e único. Foi por mim e por você, e a preço do seu sangue. O sangue de Jesus não é simbólico, mas é poderoso e suficiente para nos salvar e dar vida. Nesta quaresma, aprenderemos a valorizar essa vida gerada pelo poder do sangue de Jesus. Nas mensagens dessa série, 40 dias pelo poder do sangue de Jesus, refletiremos sobre como o poder do sangue de Jesus trouxe redenção, perdão, salvação, libertação, transformação, cura e restauração, e finalmente, vitória sobre a morte. Celebraremos juntos o amor de Deus por nós, olhando para a cruz manchada pelo sangue de Jesus e para o túmulo, que está vazio, porque Ele ressuscitou. Receba agora a palavra da fé, no ano do Espírito Santo. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor. Bem-vindo a uma semana tão especial, né, Elisandra? Que bom tê-la de volta aqui com a gente. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela recuperação da Elis, né, Alves? E o Miguel aí fazendo as vezes, né, Miguel? Que coisa boa. Nós entramos na última semana da quaresma, Robelê. É a Semana Santa. E como que é o nome deste domingo aqui? Isso, não seja tímido não. É o domingo de... Isso, ali em Zacarias 9:9, Ellen, nós vamos ter, né, a profecia cumprida. No primeiro dia desta semana, chamada Semana Santa, nós vamos ler juntos a profecia em Zacarias 9:9. Vamos ler juntos, não é? Zacarias 9:9. Vamos ler juntos? Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, numa jumentinha, cria de jumento. Olha que coisa boa, não é? Não tem palavra que Deus na história não tenha revelado, que Ele também não tenha cumprido. O nosso Deus é Deus cumpridor da sua palavra e da sua promessa. Amém? Amém? Então nós iniciamos aqui a última semana da quaresma, é a Semana Santa. Nós já ouvimos por 2 vezes, mas pela terceira você vai escutar de novo. E vai escutar de novo por uma razão muito simples. Às vezes eu converso com alguns de vocês, e eu falo, então, tal dia, tal coisa, e a pessoa diz, mas não estou sabendo. Mas a pessoa estava aqui. Alguém diz, a gente gasta tempo e trabalho para produzir as coisas que a gente produz. Então valorize. Isso para quem está do seu lado, valorize. Sabe como que você valoriza? Prestando atenção. Então presta atenção numa coisa que eu vou falar para você assim. É uma questão de reverência. Estão me ouvindo aqui? É uma questão de reverência você acessar o seu smartphone durante o culto somente para ler a palavra de Deus. Tá bom? Eu não quero ver ninguém, porque eu vou pedir para alguém denunciar, depois eu vou conversar com você. Eu não quero ver ninguém abrindo smartphone para ver Instagram, para ver Facebook, para ver qualquer coisa. Se for para fazer isso, fique em casa, não vem. Se você vier para cá, você vem para participar da celebração. Estamos combinados, meus amados? Porque você tira a atenção de quem veio para cultuar. Agora, pastor, está pedindo para eu não vir? Não, estou dizendo que você está sendo irreverente e que você não está vindo pelo propósito certo. Então, por favor, preste atenção, escute o seu pastor. Posso fazer isso ou não? Não, eu devo fazer, estou fazendo. Então não fica bravinho. Eu quero que você se organize para você vir para o culto, para você prestar o seu culto ao Senhor com tudo que deve. Então, se você for abrir o seu smartphone, é para abrir, para acessar a palavra de Deus. A gente coloca aqui, você pode usar na versão que você quiser, se você não tiver uma Bíblia impressa e não quiser fazer assim, mas se você vier, é para você participar da celebração com a gente e não é para atrapalhar quem quer que seja. Ficamos bem entendidos nisso? Ai, que coisa boa, gente, um povo que quer ser reverente e que quer fazer as coisas como Deus merece. Sim ou não?
ele merece no mínimo o meu respeito, a minha reverência, e a gente estar aqui pelo motivo certo. Sei que você é inteligente, que você entendeu, que você não vai ficar bicudo, que você não vai deixar de vir por causa disso, que você vai se corrigir, tá bom? Então nós estamos entrando na última semana da quaresma, e sexta-feira como é que a gente vai vir aqui para a casa do Senhor às 9 horas da manhã mesmo? Em jejum. Ai, que coisa boa! Nós vamos fazer jejum coletivo na sexta-feira, e nós vamos ter um culto aqui, Rodrigo Suelen, muito especial, que é o culto das 7 palavras. Nós estamos com a coordenação do pastor Wellington, 7 entre homens e mulheres, irmãos e irmãs da nossa igreja, estarão subindo aqui para poderem compartilhar conosco cada uma das 7 declarações que Jesus fez na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Eu, se fosse você, não perderia isso por nada. Então, sexta-feira, nós estaremos aqui, e enquanto nós estivermos aqui participando do culto das 7 palavras, as nossas crianças terão também no anexo um tempo muito especial, com uma palavra especialmente dedicada para elas. Quantos virão e trarão suas crianças? Isso, viu? Mas pouca gente disse que vai vir. Quantos virão e trarão suas crianças? Gente, é para você se organizar. É feriado, é sexta-feira santa, é dia da gente estar junto como igreja e trazer as nossas crianças. E aí vai chegar o domingão, gente, celebração da Páscoa, dia da ressurreição. O nosso Redentor vive. Ele vive e a gente não pode ficar de fora. Então, de novo, a gente vai chegar em jejum, se você pode, é claro, e nós vamos ter aqui a nossa celebração de Páscoa. Então, preste atenção, em abril, a Santa Ceia, ela será servida exclusivamente no domingo de manhã. Vai ter espaço para todo mundo, porque enquanto nós fazemos o nosso culto de Páscoa aqui, todas as nossas crianças vão chegar, já vão subir e vão ter o seu próprio culto de Páscoa lá no nosso anexo, com louvor, com palavra, com Santa Ceia, inclusive. Vai ser maravilhoso esse tempo no próximo domingo, viu? E aí a gente encerra o domingo de Páscoa com um especial de Páscoa, um musical maravilhoso, que as nossas meninas da dança de adoração, ladeadas pelo nosso coral, estarão oferecendo ao Senhor um pouquinho mais tarde, às 19 horas. Então é dia de você vir e trazer mais alguém, trazer alguém da família, trazer alguém com quem você trabalha, porque é um tempo assim também evangelístico. Então nós teremos um programa que será apenas esse musical. Então vem, chega cedo, vamos começar pontualmente, como tudo que nós fazemos aqui, naquilo que depende da gente, nós fazemos as coisas no horário. Começamos sempre certinho, tá bom? Então chega cedo, nós vamos colocar mais cadeiras, porque teremos casa cheia, amém? Casa cheia, traga as crianças também, qualquer coisa, a gente vai alocar as crianças aqui da melhor maneira possível. É um programa curto, né, Ellen? Mas muito especial. Tá bonito, Ellen? Tá abençoador, Ellen? Ela que é da nossa dança de adoração. Estamos aguardando vocês para esses 3 encontros muito especiais do mês de abril, mês do nosso aniversário. Tem uma programação especial, e no domingo que vem a gente vai distribuir o nosso boletim com toda a programação de aniversário do nosso mês de abril. Amém, meus amados? Que coisa mais boa. Eu quero aproveitar para agradecer todos que já chegaram antes da maioria de vocês, que vieram para ensaiar, para passar o som, para preparar a transmissão, toda a estrutura, nossa projeção, que chegaram para te acolher, para fazer o lanchinho, para preparar o ambiente para as crianças. Uma salva de palmas para todo o nosso time de voluntariado que serve na casa do Senhor. E diz para quem está do seu lado, tem lugar para você também, tem lugar para você também. Que coisa boa. Só fiquei sabendo que o seu Antônio ficou doentinho essa semana, é verdade, irmão Antônio? Está melhorando? Ele está em casa? Ó, irmão Antônio, que o Senhor te visite com cura e com restauração, em nome de Jesus, viu? E só por isso que não fiz contato antes, tá bom? Mas estou fazendo agora, conectando agora aqui. Muito bem, meus amados, hoje nós vamos para a nossa sexta, Patrícia, das 7 mensagens que nós estamos aqui sobre, 40 dias pelo poder do sangue de Jesus. Se você não guardou, eu guardo o meu, porque aquilo que eu peço para vocês fazerem, eu sou o primeiro a fazer, Então está aqui o meu boletim,
Então aqui tem todos os temas que nós já conversamos. O poder do sangue trouxe redenção, perdão, salvação, libertação, transformação, e hoje nós vamos falar sobre o poder do sangue que traz cura e restauração. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor hoje pela manhã? Então abra sua Bíblia, por favor, comigo, ali onde também a pastora Márcia já nos conduziu na abertura deste culto. Não sei quantos já estavam. Isaías capítulo 53. Vamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. E nós vamos ler aqui os versículos até o de número 5. Todos encontraram? Aqueles que vão usar seu smartphone, seu tablet, aqueles que têm para usar a sua Bíblia como a minha, pegar o meu marca-texto aqui, que todo mundo tem que ter um, né? Para quando a gente precisa, questão de ordem, né? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas, diga assim, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. E que assim o Senhor, por seu Espírito, possa ministrar a poderosa e preciosa palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos que nos acolhem desde as suas casas também. E assim nós oramos e nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz comigo: amém. E este é o cântico do servo sofredor. É assim que a gente deve, sempre que vai para Isaías, olhar também para este capítulo de número 53. E aí quando você percebe a maneira como esse texto está sendo escrito pelo profeta, a gente vai perceber sempre que este sofrimento, ele tem um propósito maior. Você viu o que a declaração, ela faz e ela aponta? Ela diz assim: olha, esse servo, esse enviado de Deus, esse que está sob as ordens do Eterno, ele é alguém que cresce como um broto, mas numa raiz, ou numa terra, como que uma raiz em terra seca. Ele não está apegado, mas ele tem todo o potencial. Ele carrega isso. Ele tem propósito, um propósito maior, um propósito redentor. Então ele é aquele que é rejeitado, ele é aquele que está em sofrimento, ele é aquele em cuja aparência não tem nada de belo, nada que nos atraia, desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Preste atenção que nós estamos olhando para um estado de coisas na vida de alguém real, que vai de forma radical para uma entrega completa, por um propósito maior, que tem a ver comigo e tem a ver com você. Então esse capítulo 53 do profeta Isaías, ele vai falar para a gente sobre
a necessária substituição que precisou acontecer na história. O que a gente chama, como você já tem me escutado falar e já ouviu em outras mensagens, de sacrifício vicário. Jesus, ele tomou efetivamente o meu lugar e o seu lugar. Entenda isso. Ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz ou a restauração estava sobre ele. Ele chama para si essa responsabilidade. Percebe? Na minha história e na sua história, para que a nossa história seja diferente, Jesus teve que chamar para si a responsabilidade daquilo que é muito meu e daquilo que é muito seu, daquilo que é muito nosso. Essa é uma iniciativa divina, de tomar o meu lugar e de tomar o seu lugar. Veja que a palavra de Deus vai dizer que ele sofreu também a penalidade, a punição que eu e você mereceríamos receber. E é por isso que essas expressões elas são tão fortes no versículo de número 5. E eu vou pedir para Ellen deixar ali, porque o que é que a gente encontra nesse versículo de número 5? Diz que ele foi ferido. Jesus foi literalmente perfurado. E ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Você sabe o que é rebeldia? Rebeldia é algo consciente. É quando a gente se organiza para a gente viver de um jeito que de fato faz o coração de Deus ficar dolorido. Lembra de quando você fez isso? Pode fazer o favor de lembrar, porque todo mundo aqui fez. Todo mundo aqui já deixou o coração de Deus, nosso Pai, dolorido um dia, por diversos motivos. E pode ter sido hoje de manhã, em alguma coisa que você já se desorientou, se desencaminhou, e de repente aconteceu. E se você for franco, olha, de fato, eu devo ter deixado o coração de Deus dolorido. Não é para você se sentir mal que eu estou dizendo isso. Não é para pequenar você. É só para você lembrar do que você é capaz. E só para você lembrar que a gente tem essa capacidade de ferir o coração de Deus. E rebeldia é quando a gente se organiza de forma consciente para fazer aquilo que nós não deveríamos fazer mais das nossas vidas, sendo nós quem somos, porque nós já fomos o tipo de gente que fazia assim, do nosso jeito, e não do jeito de Deus. Quem aqui já fez parte desse grupo que fazia do seu jeito? Todo mundo, pode levantar sua mãozinha que você fez parte disso. Mas nós somos alcançados. Mas também diz a palavra no versículo de número 5, que além de ser ferido pela nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. E esse ser esmagado é que ele efetivamente recebeu a punição por causa daquilo que é a minha natureza. Você entende isso? Por causa daquilo que é a minha natureza. A minha natureza. Então, quando nós olhamos para essa ideia de o Senhor, este servo, e isso tudo aqui aponta para quem, gente? De quem é que Isaías está falando? De quem é que Isaías está falando, meus amados? Vamos dizer juntos? Isaías está falando do Senhor Jesus, tudo aponta para Jesus. Jesus é este servo, Jesus é este enviado, Jesus é este a quem e com quem Deus nosso Pai pôde contar para vir ao nosso encontro e nascer como um de nós e se sujeitar totalmente à vontade do Pai para servir humildemente e servir completamente em plena obediência por mim e por você. Então, se tem um momento na história em que nós precisamos olhar para tudo isso, é quando a gente se organiza nesses 40 dias para pensar sobre o poder do sangue de Jesus que nos alcançou e continua nos alcançando. Quantos estão debaixo do poder desse sangue? Celebre isso.
Celebre isso, celebre pelo fato de nós estarmos assim. Então, Jesus, ele foi esmagado, ele foi perfurado, ele foi moído, Jesus foi oprimido. Lembre-se de que ele efetivamente sofreu no meu lugar e no seu lugar. Não foi uma encenação. Pastor Fábio, em um momento, disse assim: vamos ter uma encenação no domingo que vem à noite aqui. Não foi uma encenação no caso de Jesus. Não foi. Foi real. A palavra de Deus, ela é precisa. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Aquilo que a gente externaliza, aquilo que a gente manifesta, e às vezes de forma muito consciente. E ele foi esmagado por causa da nossa natureza humana, aquilo que a gente carrega aqui em quem nós somos. Foi de verdade. Então, o que é que a gente encontra aqui? Nós encontramos a graça de Deus. Porque diz o texto que ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Então tem graça e tem redenção aqui. Esse é o propósito. Isso precisa ficar muito claro para mim e precisa ficar muito claro para você, porque o caminho de Jesus é para a minha plena redenção, a minha plena libertação, a minha plena salvação, para todo o perdão aplicado sobre a minha vida, para a minha completa transformação naquilo que é interior, naquilo que é exterior e que aparece, e naquilo que é relacional, que tem a ver entre mim e Deus, e que tem a ver entre mim e você. É assim, a obra é completa, e é por isso que hoje de manhã nós celebramos que a cruz não é apenas um lugar de dor, mas é um lugar de cura e restauração, a minha e a sua, a minha e a sua. É nisso que nós devemos chegar. Então nós precisamos ser o tipo de gente que chega hoje aqui pela manhã, para sair daqui curado e restaurado. Curados e restaurados em 3 áreas muito importantes das nossas vidas. Vamos dizer assim, que Jesus, ele cura as nossas feridas. Vamos dizer, o Senhor Jesus, ele cura as nossas feridas. Vamos fazer isso de forma mais pessoal. Jesus, ele cura as minhas feridas. Vamos dizer de novo, Jesus, ele cura as minhas feridas. Uma outra coisa que o Senhor Jesus, ele faz, ele restaura a nossa vida. Vamos dizer juntos, ele restaura as nossas vidas. De forma mais pessoal, ele restaura a minha vida. Então ele cura as minhas feridas, ele restaura a minha vida. E sabe o que mais que o Senhor Jesus faz? Ele reconstrói a nossa história. Você pode dizer junto? Ele reconstrói a nossa história com Deus. A nossa história com Deus. Então hoje pela manhã, preste atenção numa coisa. Há uma unção da parte de Deus para ser liberada sobre a sua vida. É uma unção de cura e de restauração. Há uma unção de cura e de restauração. E você só precisa fazer uma coisa: crer que aquele que já venceu, ele é aquele que tem o poder para aplicar isso que ele já proveu na sua vida e na sua história. Então, em 3 pontos aqui, muito objetivos, o que é que a gente precisa entender? O Senhor Jesus, exatamente por ter passado por todo esse processo que nós aqui já declaramos, ele é aquele que tem o poder, pelo sangue que foi derramado na cruz, de curar cada uma das nossas feridas. Então,
quais são as feridas abertas na sua vida? É isso que você precisa começar a colocar diante de Deus agora. Quais são as feridas abertas na sua vida? Tem feridas que são emocionais, feridas emocionais, causadas por todo tipo de situação. Quantos estão comigo ainda? Presta atenção, por todo tipo de situação que você já vivenciou na sua história. Quais são as feridas emocionais que estão abertas? Por que essa ferida está aberta? Por que isso ainda afeta as suas emoções de uma tal maneira que todas as vezes que algo acontece e remete àquilo que ocorreu, você paralisa? Você, de novo, dá espaço para um cenário deprimente ou depressivo. Nós estamos falando de coisas existenciais de verdade que um dia foram parte da sua realidade e tocaram você e feriram você. E como é que estas dores emocionais, quais são as suas dores emocionais? Eu estou dizendo de novo, você sabe. Você sabe onde dói, você sabe quando dói, você sabe o que é que te incomoda, você sabe o que é que te perturba, você sabe o que é que te assombra, e você consegue dar nomes para isso, e consegue inclusive vincular a isso a fontes, a incidentes, a circunstâncias, a situações, a cenários, mas você também consegue vincular isso a pessoas, pessoas que estão vivas, pessoas que já morreram, seja qual for a fonte. Lide com isso agora e receba aquilo que só Jesus pode te dar, porque está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixe que isso alcance você. Entenda uma coisa, continue o seu tratamento lá onde você está fazendo, com o psicólogo, com o terapeuta, com o psiquiatra, com o remédio, mas em nome de Jesus, receba aquilo que só Jesus pode fazer, que é unção, que é unção de cura. Abra-se para isso. Viva o sobrenatural. Não seja alguém fechado para aquilo que é sobrenatural, para aquilo que é só Jesus que pode fazer. Deixa agora Ele entrar. Jesus entra onde mais ninguém pode entrar. E deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um psicólogo em casa. E ele vai escutar de novo aquilo que ele já sabe. Eu e minha esposa, nós oramos para que todas as vezes que ele está atendendo alguém, que ele seja um instrumento de Deus na vida de alguém. E que Jesus use a vida dele para curar. E que Jesus se manifeste através da vida dele. E assim eu oro por todos os profissionais. Mas agora, é a minha hora de ser profeta de Deus sobre a sua vida. É a minha hora, porque a igreja que é profética, ela vai no céu e ela diz que se tem bálsamo, que se tem médico em Gileade, que se tem alguém que cura, e o seu nome é Jesus Cristo, esta unção está disponível, para descer, para cair, para pegar, para curar. Jesus invade o passado, vai lá onde aconteceu, cancela tudo, e diz assim: eu te alcancei, eu te chamei, e hoje eu faço tudo novo. Hoje é o dia que eu curo, que eu trago restauração. São feridas. E vou dizer mais uma coisa para você. Muitos de nós, por causa destas doenças emocionais que nós carregamos, nós damos lugar para o diabo, e aí você vive a opressão demoníaca que você vive. É sonho, é visão, é não sei o que, é perturbação, é um monte de inconsistências que paralisam você, desabilitam você. Tem hora que você não sabe nem o que você faz, e vou falar, essas desabilitações, você tem que prestar atenção, porque muitas destas coisas têm causas espirituais. E vou dizer uma coisa a você: quanto mais a gente buscar a unção de Deus, tanto mais nós vamos incomodar o inferno. Quantos entenderam isso já? Então, por isso que você não pode ficar refém nas mãos das trevas. É por isso que você tem que receber a unção. Receba a unção. Receba a unção de cura, porque foi para isso. Foi para isso que Jesus já tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Receba esta unção. Deixa o Senhor tocar agora.
Deixa o Senhor tocar agora. Sabe, às vezes tem alguém, presta atenção, eu vou falar sério. Às vezes você precisa finalmente perdoar uma pessoa que continua não ajudando. Não precisa falar alto, mas fala para dentro, mas fala para Deus. Declare agora: eu perdoo tal pessoa. Declare agora, viu? Não estou brincando, não brinque com isso, é a sua oportunidade, declare agora. Às vezes é alguém longe, às vezes é alguém de dentro de casa, declare. Às vezes é alguém que de vez em quando aparece e fala, mas agora apareceu, justo agora. Declare agora, coloque o nome dessa pessoa. Coloque o nome. Às vezes essa pessoa é a fonte, é a causa dessa dor, dessa perturbação. Sempre que a pessoa aparece, desanda a sua vida. Sempre que a pessoa aparece, desorganiza a sua história. Sempre que a pessoa aparece, causa em você, em nome de Jesus. Não seja mais refém disso. É dor emocional, traz consequências espirituais. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Seja liberto. Quantos recebem isso? Você recebe isso agora? Recebe isso agora? É tempo de cura e de restauração. Eu vou ler o texto de novo. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo, para que fôssemos restaurados. Sabe, essa palavra restauração é sinônimo de paz. É sinônimo de paz, é sinônimo do shalom de Deus, é sinônimo de um estado de alma que só Deus pode produzir em você. Presta atenção, tem coisas que vão continuar acontecendo, mas você vai ter paz. Tem pessoas que vão continuar atrapalhando, mas você vai ter paz. Quantos querem a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração? É Jesus que pode dar, só Jesus pode dar para você. Só Jesus pode dar. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, na presença de quem interessa, que é o Senhor. Eu só sou mensageiro, eu só sou profeta, eu só sou aquele que tem da parte de Deus uma tarefa hoje. Então receba, porque não é, mas por mim está passando a unção que vem do alto. E eu creio que você está sendo curado, abençoado, e que você vai receber do Senhor nessa manhã, para levar para a vida. Não é a porção só para hoje, é para levar para a vida. E você amanhã e depois vai renovar isso na sua busca diária. E não vai se esquecer das coisas que o Senhor, Ele decidiu fazer. Mas o Senhor também é aquele que restaura a nossa vida. É aquele que restaura a nossa vida. É verdade, teve erros que nós cometemos, teve pecados que nós cometemos. Todo mundo tem a sua porção dessas coisas. Decisões erradas, decisões precipitadas, decisões equivocadas, decisões na impulsividade, decisões por causa de orgulho, decisões, por que você fez aquilo que você fez e você sabe que você não deveria ter feito. Você sabe que você fez o que você fez e você não deveria ter feito. E sabe o que isso trouxe? Trouxe prejuízo para você, trouxe prejuízo para sua família muitas das vezes, trouxe prejuízo para alguém, e roubou, sabe o que roubou de você? Roubou alegria, roubou paz, roubou a sua identidade. De repente as pessoas olhavam para você de uma maneira, e por causa daquilo que você fez, que foi um descaminho seu, que foi um erro, que foi uma atitude que você não deveria ter cometido, que foi, enfim, um pecado para o qual você não deveria ter dado espaço, então isso descaracterizou você. Isso, fiquem comigo, isso mexeu com você, isso de alguma forma afetou você e afetou os seus. Presta atenção, todos nós temos a nossa medida de vergonha, e não é ruim sentir vergonha, mas a vergonha não pode parar no remorso, precisa chegar ao nível do arrependimento, precisa chegar ao nível da confissão, precisa chegar ao nível de entender que o Senhor, nosso Deus, é aquele que em Jesus Cristo, em tudo aquilo que quis roubar o meu e o seu propósito,
Você sabe que quando acontecem coisas que têm a ver com decisões erradas ou com pecados, nós estamos colocando um muro, nós estamos colocando uma barreira, nós estamos colocando um obstáculo, nós estamos atravancando as coisas, nós nos sentimos indignos, nos sentimos envergonhados, nos sentimos muitas das vezes a pior pessoa do mundo. Como foi que eu fui fazer isso? Olha o meu pai sofrendo, olha a minha esposa sofrendo, olha o meu filho sofrendo, olha o pastor sofrendo, olha a igreja sofrendo, olha alguém sofrendo. Nós ficamos assim. Mas Jesus é aquele que tem restauração para a vida de todos nós. Que tem restauração para a vida de todos nós. Assim como não há dor que Jesus não possa curar, não tem queda que Jesus não possa nos ajudar a superar. Não tem queda que Jesus não possa ajudar a superar. Jesus é aquele que tem dignidade para mim e para você. Ele tem dignidade para mim e para você. Nós não somos dignos, mas em Jesus nós recuperamos a nossa dignidade. Nós recuperamos a nossa dignidade. Olha para Pedro, apóstolo, o que foi que aconteceu com ele. Se você acha que aquilo que você fez, que aconteceu com você foi ruim, o Pedro, ele foi chamado por Jesus. O Pedro foi treinado por Jesus. O Pedro era um dos 3 que Jesus chamava para estar mais perto dele. Mas na hora de fazer valer, Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Por 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E você sabe o que foi que Jesus fez? Jesus foi ao encontro de Pedro, onde Pedro estava. Jesus veio ao meu encontro e veio ao seu encontro hoje de manhã. Nós viemos para prestar o nosso culto para Ele, mas tem um movimento que é do céu em nosso favor, que o Senhor por seu Espírito continua fazendo. E Ele foi e por 3 vezes Ele vai perguntar: Pedro, só me diz uma coisa, você me ama? E na resposta de Pedro, Pedro foi restaurado. Se Pedro, que aconteceu, tudo o que aconteceu, tendo vivido tudo o que ele viveu, foi restaurado pelo Senhor, por que que isso não pode acontecer comigo e não pode acontecer com você? Então, no lugar de onde havia negação de Pedro, Jesus disse assim: eu continuo tendo missão para você. Presta atenção, Jesus continua tendo missão para você. Uma missão para você. Você negou de alguma forma? Jesus diz: mas eu ainda tenho uma missão para você realizar. E no lugar onde teve o fracasso, quantos aqui já se sentiram fracassados na sua fé, fracassados na sua caminhada com Jesus? No lugar do fracasso, Jesus devolve propósito, amém? Jesus devolve propósito. No lugar da negação tem missão, no lugar do fracasso tem propósito. É assim que Ele opera. É para isso que Jesus fez o que Ele fez. Então hoje pela manhã, quantos estão sendo curados aqui das suas dores emocionais, das suas dores existenciais, da sua opressão espiritual? Vai parar, vai cessar, entende isso? E você sai mais forte disso, para que quando novos cenários se estabelecerem, você tenha uma resposta de fé para oferecer. Você vai se lembrar dessa palavra. Vai, o Espírito Santo vai te fazer lembrar dessa palavra, porque quando de novo qualquer seta vier, você vai ter o escudo da fé. Irmão Vonir, o escudo da fé, irmão Vonir. O escudo da fé, para a gente ser protegido dos dardos inflamados do maligno. Com a espada do Espírito nas mãos. Para a gente ir de encontro e dizer: não vem que não tem. Porque eu estou preparado, eu estou adestrado pelo Senhor, meu Deus. É assim, meus amados, é assim que a gente se organiza para a vida, é assim que a gente se organiza para a nossa história. E por falar em história, em terceiro e último lugar, as nossas histórias, elas devem e precisam ser reconstruídas. Lá em Colossenses 1:20, a nossa menina Ellen vai nos ajudar. Lá em Colossenses 1:20, nós vamos encontrar esse texto precioso. Você pode ler comigo? E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Você sabe que de todas as restaurações necessárias, a mais importante é quando eu e você voltamos para Deus. Você diria
que você está realmente em Cristo Jesus, tendo chegado aqui do jeito que você chegou, ou estando no momento da sua história como você está? Você diria que você está caminhando com Deus com tudo o que você poderia ou com tudo que você deveria? Porque essa é uma pergunta muito séria. Porque da mesma maneira, como só Jesus, Ele pode curar as nossas dores, como falamos, como só Jesus pode restaurar a nossa vida, como declaramos, só Jesus pode nos reconectar com Deus, nosso Pai, com tudo o que nós precisamos. Então hoje de manhã, é uma oportunidade para nós recebermos restauração e cura, ou cura e restauração. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 24, Ellen, 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 24, nós vamos encontrar assim, leia comigo mais uma vez. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E olha essa declaração: por suas feridas curados. Tiago vai dizer que mais importante do que nós recebermos o perdão dos nossos pecados é nós sermos curados de quem nós somos. Por isso que ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. A cura e a restauração que vem da parte do Senhor tem a ver com isso, tem a ver com um refazimento da nossa vida com Deus. O caminho já está marcado, o caminho já está aberto, o caminho já está preparado, e o caminho é o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, para que todos aqueles que precisam voltar para Deus, possam fazê-lo hoje pela manhã. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então, este momento, enquanto os meninos vão chegar aqui, para nos ajudar a orarmos a Deus e a recebermos o que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas hoje pela manhã, esse momento é um momento para você, que precisa de cura, é um momento para você se colocar diante do Senhor. Esse é um momento para você que precisa de restauração da sua vida, pelos erros cometidos, pelas decisões equivocadas, pelos pecados praticados, sejam eles quais forem. E aqui nós não estamos num tribunal de condenação, aqui nós estamos num ambiente de salvação, de libertação, de cura e de restauração. Aqui nós estamos para nos acolhermos uns aos outros e para nós nos abençoarmos uns aos outros. Quando você se ajoelha ali, quando você vem para o altar aqui, não tem qualquer olhar que possa de alguma forma te acusar, porque o olhar que tem que estar no povo de Deus é um olhar de graça e de misericórdia. É um olhar, se você não vem, é o olhar de quem ficou para dizer: abençoa o meu irmão que está ali, abençoa a minha irmã que está ali. Eu não tenho a menor noção daquilo que ele esteja vivendo, daquilo que ele esteja passando, do que seja a sua história, do que seja a sua vida, mas eu quero ser um agente de cura e de restauração, para que também através da minha vida e da minha intercessão flua o poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. Hoje mais cedo o nosso time de intercessão já chegou, já foi lá na salinha, já invocou o nome do Senhor, já clamou para que o Senhor abençoasse. Nós cantamos e de muitas formas nós adoramos o Senhor. E agora a palavra foi pregada, e agora é o momento da resposta de fé. Toda palavra, toda semeadura, ela precisa ser acolhida. Quantos têm um coração para acolher a palavra hoje pela manhã? Quantos têm uma resposta de fé para oferecer para o Senhor agora? Então agora é a hora de você dar espaço para o Senhor completar esta obra na sua vida e na sua história. Quem sabe você quer chegar aqui, vem até aqui, vem até aqui. Eu literalmente quero, vou pedir aos pastores, se eles também não forem chegar, porque às vezes a gente também precisa chegar, mas eu vou pedir para que nós possamos, e os intercessores que estão aqui, venham me ajudar, para que nós possamos assim estender as nossas mãos
sobre todos os que chegarem, para que a unção do Senhor flua, para que a unção do Senhor abençoe. Venha, se coloque aqui. Se você não pode se ajoelhar, fica de pé aqui, não tem problema. Mas nós queremos abençoar a sua vida, para que você receba a cura, para que você receba a restauração. Você que está voltando para Deus também, vem você também, vem para cá, vem dizer para Ele. Às vezes você está na igreja mais distante do Senhor, é diferente. Volta hoje, e vamos deixar que através desta canção o Senhor também complete. Cansou o joelho e precisou ficar de pé, fica de pé, não tem problema. Nós vamos cantar e vamos declarar juntos aqui. Me levas que
continue ministrando. Os intercessores, os pastores, podem continuar ministrando. Podem continuar ministrando. Senhor, hoje pela manhã, neste momento, libera esta unção de cura e libera esta unção de restauração. Nós sabemos, Senhor, que antes de mais nada, o Senhor fala de cura do pecado e de restauração de tudo aquilo que Ele gerou e causou em nós e através de nós. Mas nós sabemos como isso, Senhor, acontece na nossa vida de diversas maneiras, naquilo que é nosso, naquilo que nós manifestamos com a vida e na maneira como nós nos relacionamos com o Senhor e uns para com os outros também. Hoje pela manhã, traga cura sobre a vida do teu povo, traga cura sobre a vida da tua igreja. Traga agora, Senhor, que aqueles que talvez até um pouco incrédulos por qualquer motivo, sejam tocados pelo teu Espírito. O Senhor possa de alguma forma tocar no coração, a partir da mente, e fazer descer, para que também experimentem esta graça do Senhor. Que, ó Deus, haja restauração de vidas aqui, pelos erros, pelos pecados, pelas palavras declaradas, por aquilo que não foi bom, por aquilo que nos não ajudou, por aquilo que não favoreceu, por aquilo que às vezes continua sendo um ambiente de acusação na vida desses homens e dessas mulheres. Hoje pela manhã, o Senhor está tocando nessas coisas para restaurar a dignidade, para restaurar na vida, na caminhada, na jornada desses teus filhos e das tuas filhas. E obrigado por acolher aqueles que estão voltando hoje pela manhã, aqueles que estão se reconectando com o Senhor, aqueles que estão voltando para a fé com força, talvez só estivessem no dia a dia da igreja distraídos, meio que vindo à força, meio que vindo como que por obrigação, mas hoje o Senhor também opera. Há um retorno, há uma retomada, há uma nova consciência, uma nova abertura de mente e de coração. Então opera assim agora neste momento. Nós queremos te louvar e nós queremos te agradecer pelas coisas que nós cremos o Senhor já fez. E nós vamos sair para esta semana, uma semana tão especial. Nós vamos sair para nutrir, para regar. Nós cremos e declaramos que também o ódio de muitos corações contra pessoas, um sentimento que até aqui dominava, um sentimento que até aqui imperava, neste momento, em nome de Jesus, também isso está sendo quebrado também, está sendo destruído. Onde havia ódio, onde havia ressentimento, onde havia rancor, onde havia esse tipo de sentimento que não ajuda, agora vem a cura do Senhor, vem o bálsamo do Senhor. Creia e receba isso agora. Receba isso. Não tem nada nem ninguém que vai impedir você de caminhar e de prosperar. E você foi chamado para ser um abençoador. E você vai sair daqui para abençoar com um novo coração. É o coração que o Senhor nos dá. Então recebamos tudo isso hoje pela manhã, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante a luz do seu rosto, para guardar a tua entrada, para guardar a tua saída e para te dar a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. E a igreja abençoada do Senhor
sai daqui enviada pelo Senhor, com ações de graças em nome de Jesus. A igreja diz amém. E você pode aplaudir o nome do Senhor. E antes de ir embora, dê um abraço, as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos, e com carinho e respeito entre cada um que está aqui. Deus abençoe. A gente se vê na semana.